Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre verbete. Eu quero começar lendo o texto que está na página inicial do capítulo 4 aí, página 359. Sem motivos para rir. A pessoa conta piada e você percebe que ela humilha, envergonha ou exclui alguém, zombando de uma característica que deveria ser compreendida e respeitada. Então, a piada perde a graça, e o texto que deveria produzir humor se transforma em uma grande brincadeira de mau gosto. Às vezes é um apelido, às vezes é um post, uma foto, uma gracinha feita na hora do intervalo. Não tem graça, não há motivos para rir. Nessa hora, você precisa se encher de coragem, fechar a cara e enfraquecer esse discurso do mal. Quem faz precisa de ajuda. Quem sofre também. Uma coisa é certa: é você quem escolhe o papel que vai desempenhar nessa história. E ele precisa ser o do bem. Você já contou alguma piada ou fez alguma brincadeira de mau gosto de que se arrependeu depois? Já viu alguém sofrer por causa de um apelido ou ser perseguido por colegas? Se você for alvo de piadas de mau gosto, sabe onde procurar? Sabe onde procurar ajuda? Então, esse texto inicial do capítulo, ele conversa, dialoga com tudo que a gente está falando o ano inteiro, né? Nós estamos abordando a questão dos textos de humor, mas é preciso entender que humor não é fazer piada de mau gosto, nem falar coisas que envergonham, que humilham o outro, tá? Se isso acontecer, se aconteceu com você, você conversa com o papai e mamãe, né, para poder eles te ajudarem. Se por acaso você perceber que estão fazendo isso com seu colega, é seu dever chegar perto da pessoa que está fazendo essa brincadeira de mau gosto e dizer para ela que isso não tem graça nenhuma, tá bom? Então, o texto que aborda esse tema do verbete, ele fala exatamente sobre piadas de mau gosto na internet, porque elas são tão perigosas. Então, o estudo do texto desse capítulo está exatamente em torno disso. Contudo, nós vamos falar sobre o gênero textual verbete, porque o verbete é um gênero textual de caráter expositivo, porque eu só exponho determinadas definições, acepções, exemplos de uma palavra ou expressão. Onde eu consigo encontrar verbete? Em dicionários, em enciclopédias, na internet também a gente encontra. Hoje em dia, né, com a tecnologia, a internet ganhou mais força ainda para que nós possamos encontrar verbetes. E nele a gente consegue identificar o significado de palavras, significado de determinadas expressões, definição, até mesmo exemplo, né, de como usar aquela palavra em uma determinada frase. Eu costumo dizer que se você está lendo um texto e tem alguma palavra que você desconhece, não passe por cima. Vá ao dicionário, se você tem um dicionário em casa. Se você não tem um dicionário, a internet está aí, é muito mais fácil, né? Você dá um Google e já sabe o que significa aquela palavra. Então, a partir de hoje, nós vamos fazer um trato. Lê um texto, não sabe o que aquela palavra significa, busca lá o significado dela, porque é super importante você conhecer o sentido, o significado que as palavras têm, certo? Na página 359 de vocês, na página 359 não, desculpa, na página 363 tem um exemplo de verbete. Olha aqui, a palavra preconceito. Observa que ele traz, inclusive, né, que há a soma de pré mais conceito, que formou a palavra preconceito. Ele mostra, inclusive, como essa palavra é separada,
4 sílabas ela tem, que é um substantivo masculino. Aqui está o conceito da palavra preconceito: ideia ou conceito formado antecipadamente, sem fundamento sério ou imparcial, opinião desfavorável que não é baseada em dados objetivos, intolerância, estado de abusão, de cegueira moral, superstição. Por que tem esse 1, 2, 3 e 4? Porque são 4 significados que esta palavra tem. Inclusive esse verbete, que está na página 363 de vocês, ele foi retirado de um dicionário, tem um endereço aí embaixo para vocês visualizarem, tá? Em relação a hoje, a aula de hoje, o vídeo é esse, tá? É só. Façam as atividades propostas, acompanhem aí sempre pela apostila, não deixando para fazer, para acumular, né, atividades, senão depois você se enrola. Na quinta-feira, amanhã é feriado, que você tenha um bom feriado, que vocês descansem bastante. Um beijo grande no coração de vocês, muita saudade da turma, tá? Tchau!